Deus. A vontade de Deus é que você creia no seu Filho. Então o culto, para ser agradável a Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Porque o que Deus mais quer neste mundo é salvar pessoas. Será que você tem andado como um cristão de verdade? Não existe nada que a gente faça que possa comprar a salvação, porque Jesus já conquistou ela na cruz por nós. Então nós vamos meditar aqui no capítulo 5 do livro de Apocalipse. E antes de eu começar a ler o capítulo, deixa eu só falar um pouco sobre o que aconteceu aqui. No capítulo 4 está registrado uma visão que o apóstolo João teve. Ele recebeu essa visão de Deus, de um trono. Ele viu um trono no céu. E aí o capítulo 4 descreve, como a gente leu no início do culto, descreve a pessoa de Deus, sentado num trono. Aí descreve de maneira maravilhosa, ali de maneira gloriosa, a pessoa de Deus. Fala também sobre os 24 anciãos e os 4 seres viventes que estavam ali diante do trono de Deus. Esses 24 anciãos, geralmente, tem muita gente que pensa que ali era já a igreja glorificada no céu. Embora a maioria das pessoas creia, e eu penso também, que ali não era a igreja ainda glorificada, mas eram anjos, eram seres celestiais. Mas eles estavam fazendo uma representação da igreja. O fato de ter 24 anciãos era porque era uma referência provavelmente aos 12 apóstolos e aos 12 profetas, representando o povo de Deus, tanto da antiga quanto da nova aliança. Por isso que eles estavam vestidos de branco e com coroas ali na presença de Deus, representando a igreja de todos os tempos. E havia esses 4 seres viventes que nada mais eram também do que anjos. Algum tipo de ser celestial que estava ali diante de Deus. E é provável que isso aqui seja figurado também, que eles não sejam exatamente dessa maneira, assim como esses 24 anciãos. Mas essa visão que João estava tendo aqui era apresentado para ele de certa maneira, porque Deus queria passar uma mensagem para ele. Então, o que está sendo descrito aqui é figurado, não é que existe realmente um trono físico, não é que realmente existe 24 anciãos com aquela aparência, como se fosse um velhinho de barba branca, e 4 seres viventes cheios de olhos. Isso aqui, muitas vezes, a gente tem que entender, e eu creio que é o caso aqui, como sendo algo figurado, para poder transmitir uma mensagem, transmitir um significado para João. Então, ele vê aqui também esses seres adorando a Deus, adorando a majestade de Deus, glorificando ao Senhor. E aí no continuar dessa visão, é no capítulo 5, é o que a gente vai ver agora. O que foi que aconteceu depois dessa cena inicial de Deus no seu trono e desses seres celestiais adorando a Deus. Aí no capítulo 5 vai acontecer mais uma coisa muito interessante. Que aí começa dizendo assim, eu vou lendo e a gente vai refletindo. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Então aqui já tem algumas coisas que nos passam uma mensagem. Quando fala de alguém, no caso aqui Deus, sentado no trono, ele está querendo dizer o quê? Que Deus é aquele que reina, é aquele que governa sobre tudo. O fato dele estar sentado num trono aqui na visão é para mostrar isso. Que ele está governando, que ele está reinando, ele é o soberano de toda a terra. Como eu disse, não significa que tem um trono lá, mas foi uma visão que João teve, onde Deus queria passar uma mensagem para ele. E o significado aqui era esse, de que Deus está reinando, está governando no mundo. E na sua mão direita havia um livro. Quando fala de mão direita, dá a entender aquela mão poderosa, o agir de Deus, o agir poderoso de Deus. Não significa que Deus tenha mão, porque Deus não é uma pessoa física como nós, com mão, pés, olho. Deus é espírito. Jesus falou isso certa vez, que Deus é espírito. É um ser espiritual, ele não tem corpo, ele não tem forma.
Mas quando fala da mão direita de Deus, é uma maneira de dizer do agir poderoso de Deus, do poder de Deus para agir e realizar aquilo que Ele quer. Então, na mão direita de Deus havia um livro. O livro aqui não é um livro como a gente imagina hoje, nos moldes modernos. Era um pergaminho. Naquela época havia os pergaminhos, os rolos de pergaminhos, que era como se fosse uma pele estendida que eles enrolavam e eles escreviam por dentro e por fora. E esse pergaminho, esse livro, estava selado com 7 selos. O que significa isso? Selo aqui é lacre. O livro estava altamente lacrado, com 7 selos, ou seja, com 7 lacres. Ninguém podia saber qual era o conteúdo do livro. E ninguém podia nem sequer abrir o livro. É o que a gente vai ver aqui mais adiante. Porque estava lacrado esse livro. Estava escrito por dentro e por fora e totalmente selado, lacrado. E como nós vamos ver mais adiante aqui, esse livro ele representa o propósito de Deus na história. As revelações que Deus tinha daquilo que ia acontecer, dos desígnios de Deus, os decretos de Deus, os propósitos de Deus para a história da humanidade, para aquilo que ia acontecer no futuro. Esse livro era a respeito disso, dessas coisas que viriam pela frente, que estavam como que uma visão fechada, ainda não tinha sido revelado, mas esses propósitos precisavam acontecer e estavam determinados nesse livro, representado por esse livro. E aí o versículo 2 continua dizendo: vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Quando fala aqui um anjo forte, é para dar a entender realmente um ser celestial poderoso, não era um anjo qualquer. Era um dos principais anjos, um dos líderes dos anjos, que estava fazendo a proclamação. E o que é que ele estava proclamando em grande voz? Ele estava dizendo: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Então ele estava fazendo uma pergunta por toda a terra, para todo ser vivente isso aqui. Ele estava perguntando: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ou seja, quem na terra, em toda a criação, tem autoridade? Quem é que tem poder para poder abrir esse livro e quebrar os selos, desatar, para que possa os propósitos de Deus se realizarem, acontecer aquilo que está determinado para o fim? Quem é que é digno? Quem é que vai ter essa honra, esse poder, essa autoridade de poder abrir o livro? Ele estava fazendo essa pergunta a toda a criação de Deus, a toda a terra. Por isso que a gente vê no versículo 3 dizendo assim: ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Olha só que coisa interessante. Ninguém. E ele destaca aqui, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, em local nenhum, ninguém podia abrir o livro. Ninguém tinha autoridade, ninguém tinha esse poder. Sabe, essa autoridade de chegar lá para abrir o livro. Imagine, é como uma situação assim, numa empresa, por exemplo, onde existem certas áreas que só alguém que tem autoridade pode entrar lá em certos departamentos e abrir certas portas e acessar certos arquivos e poder olhar aquilo ali. Assim era mais ou menos o que acontecia ali no céu naquele momento. Aquele livro não era para qualquer pessoa, não era qualquer pessoa que podia abri-lo e ler o que tinha ali e revelar aquele conteúdo para a humanidade. Tinha que ser alguém com autoridade, tinha que ser alguém que tinha o poder, a capacidade e o direito, essa é a melhor palavra, eu acho, o direito de poder abrir esse livro. E ninguém na terra, nem no céu, em nenhum lugar tinha esse direito e essa autoridade de chegar lá para abrir esse livro. E o interessante é que além de ninguém poder abrir, ninguém conseguia nem olhar para o livro. Sabe, era tão... a glória de Deus manifestada aqui era tão grande
E esse livro era algo tão glorioso e maravilhoso que ninguém conseguia nem olhar, quanto mais abrir. Os seres viventes da terra toda não tinham nem sequer o direito de olhar, eles não conseguiam nem olhar para esse livro. Para você ver o quanto que isso era importante e como não era uma coisa que qualquer pessoa poderia fazer. Era algo que tinha que ser alguém especial para abrir esse livro, porque ninguém podia nem sequer olhar. Aí veja agora o que acontece, no versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Quem estava chorando muito aqui era João, o escritor, que estava tendo a visão do livro. Por que ele estava chorando muito? Porque ele entendeu que o livro era algo muito importante. Porque o livro estava na mão direita de Deus. E ele entendeu que se referia a algo muito importante para a humanidade. A algo realmente muito sério, algo assim muito maravilhoso. E ao ver que ninguém podia abrir o livro, ninguém na terra, no céu, nem debaixo da terra, em nenhum local, ele ficou muito triste e começou a chorar muito, desabou em choro, porque ele ficou pensando ali no seu íntimo que o conteúdo daquele livro não ia poder ser revelado, que os propósitos gloriosos de Deus não iam poder se manifestar. Naquele momento, ali naquela visão, ele acabou pensando que aquilo ali de alguma maneira ia se frustrar, que não poderia acontecer, e aí ele ficou decepcionado, ficou triste, ficou frustrado, ficou altamente cabisbaixo e começou a chorar. Chorava muito enquanto ele contemplava essa visão ali do céu, pelo fato de ninguém poder abrir nem sequer olhar para o livro. Ele ficou altamente emocionado. Só que acontece o seguinte, no versículo 5: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um dos anciãos, um daqueles 24 anciãos, que não são a igreja, uma prova até de que esses anciãos não são a igreja, é que lá no capítulo 7, quando aparece a igreja glorificada, esses anciãos, eles aparecem no céu louvando a Deus como um grupo à parte da igreja. Não era a igreja glorificada, esses 24 anciãos. Por que tem muita gente que acha que esses 24 anciãos eram a igreja glorificada? Só para a gente entender. Porque as pessoas acham que isso aqui é uma cena que ainda vai acontecer. Tem muita gente que acha que isso aqui é uma cena que vai acontecer um pouco antes do arrebatamento. Ou seja, não, na verdade eles acham que vai acontecer um pouco depois do arrebatamento. Que a igreja vai ser arrebatada, vai ficar glorificada no céu, e aí é que vai acontecer essa cena aqui que está sendo descrita. Por isso que muita gente acha que aqui eram os 24 anciãos eram a igreja. Mas na verdade nós vamos ver aqui, e esse versículo já mostra, que essa cena aqui ela já aconteceu na história. Esse momento aqui já aconteceu. Estava sendo revelado para João, de uma maneira simbólica, algo que já tinha acontecido no céu. Só que ele não tinha visto isso acontecer, porque ninguém viu acontecer isso. Só os seres celestiais que estavam lá. Mas Deus estava revelando para João. Porque quando ele diz assim, o ancião diz para ele: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Então existia um que tinha autoridade para abrir o livro. E quem é? Ele diz aqui, é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. E quem é esse? Você já deve ter ideia. Esse aqui é Jesus. Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a raiz de Davi. Por que se refere a ele aqui como leão da tribo de Judá? Porque Jesus ele veio da tribo de Judá. Ele era descendente de Davi, que era da tribo de Judá. E havia uma profecia lá no livro de Gênesis, no capítulo 49, que falava de Judá como um leãozinho. Judá era um dos filhos de Jacó. E se referia a ele na profecia como um leãozinho. Então, Jesus era chamado de o leão
da tribo de Judá. Leão como se referindo àquele que reina, à majestade. E leão da tribo de Judá porque ele vinha da tribo de Judá. Era da onde ele descendia. Raiz de Davi. Por que raiz de Davi? Porque ele também era da família de Davi. Ele era descendente de Davi. Deus havia prometido para Davi que nunca iria faltar descendente ao trono de Davi. E Jesus, ele cumpriu essa promessa de Deus, porque ele era o descendente de Davi que haveria de reinar sobre o povo de Deus, e que o povo de Israel até esperava esse rei glorioso que era da família de Davi. E por que ele é a raiz de Davi? Porque a família de Davi se acabou. A família de Davi morreu, mas sobrou uma raiz, sobrou algo ainda, que foi Jesus. Ele é o descendente da família de Davi, a raiz de Davi, aquele que veio para poder reinar. Então o ancião diz, olha, não chores porque ele venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então o ancião vem consolar João. Em outras palavras, dizendo, João, não se preocupe. Não se preocupe não, porque teve um que venceu. Agora isso aqui é interessante. O que significa isso? Que ele venceu para poder abrir o livro. Ele pode abrir o livro exatamente porque ele venceu. Isso deu a ele a autoridade de abrir esse livro. Porque ele é vitorioso, porque ele venceu. Agora, o que significa essa vitória? No início aqui da congregação, os primeiros 3 cultos, eu fiz 3 mensagens exatamente sobre essa vitória de Cristo, mostrando como ele venceu o diabo na cruz do Calvário, ele venceu o pecado e ele venceu a morte. Foram 3 mensagens que eu fiz para a glória de Deus, que está até no canal, que se vocês quiserem dar uma olhada algum dia, tiverem curiosidade, sobre essa vitória de Cristo, que não dá para detalhar aqui, mas ele venceu o diabo, venceu o pecado, venceu a morte na cruz. E além disso, a Bíblia diz que ele ainda venceu o mundo. Ele fala isso para os discípulos, que ele venceu o mundo. Então ali na cruz do Calvário, muita gente pensou que era a derrota de Jesus. Mas na verdade, na cruz do Calvário, Jesus estava vencendo. Ele não estava sendo derrotado, ele estava vencendo. Por quê? Porque ali naquele momento ele estava com o seu sangue, ele estava fazendo expiação pelo pecado da humanidade. Ele estava fazendo um sacrifício agradável a Deus para que o pecado da humanidade fosse perdoado. Então o pecado não podia ser perdoado sem o sacrifício de Cristo. A humanidade estava debaixo de condenação. Quando ele faz o seu sacrifício, ele consegue o quê? Perdão. Ele consegue perdão. Então ele destrói o pecado na cruz do Calvário. Ele destrói. É tanto que aquele que se converte, ele não mais está debaixo do poder do pecado, e um dia ele vai estar livre também da presença do pecado. Porque Jesus destruiu o pecado ali na cruz. E isso um dia vai se concretizar totalmente ainda. Então quando ele destrói o pecado, ele destrói também a morte. Porque a Bíblia diz que o aguilhão, ou seja, o ferrão da morte, era o pecado. Era o que a morte usava para ferir as pessoas, para causar morte espiritual. As pessoas só morriam espiritualmente por causa do pecado. Então, quando Jesus vence o pecado, ele destrói o poder da morte. Então, o que acontece? Quando alguém se converte a Cristo, ele é perdoado dos seus pecados e ele renasce. Ele recebe uma nova vida em Cristo e ele não mais é uma pessoa morta espiritualmente. A morte também perdeu o seu domínio sobre as pessoas, aqueles que creem em Jesus. Porque Jesus venceu ela na cruz quando destruiu o seu ferrão, que era o pecado. E também ressuscitando ao terceiro dia, ele completa sua vitória sobre a morte, que começou ali na cruz do Calvário. E por que o diabo também foi derrotado por Cristo? Porque o diabo se aproveitava disso tudo. Ele se aproveitava do pecado para poder acusar as pessoas diante de Deus e exigir que as pessoas fossem condenadas, porque a lei exigia punição para o pecador. Então o diabo acusava as pessoas diante de Deus, exigindo essa punição.
A partir do momento que o pecado das pessoas foi perdoado e as pessoas passaram a viver, o que a Bíblia diz que acontece? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Paulo fala isso lá em Romanos. Então o diabo não tem mais poder de acusar o cristão diante de Deus. Ele perdeu a arma que ele tinha de acusação, que ele tinha de acusar as pessoas diante de Deus. Então ele também foi vencido por Cristo na cruz. Então aqui eu fiz um resumo só para mostrar para vocês como Jesus foi aquele que venceu. Ele venceu tudo isso, ele foi vencedor sobre todas essas coisas. Por causa disso ele recebeu a autoridade de abrir o livro e os seus selos. Nenhuma outra pessoa no mundo, nenhum ser poderia abrir esse livro, mas somente Cristo, justamente por causa da sua vitória. Uma outra maneira que a Bíblia fala dessa vitória de Cristo é quando Jesus, depois de ressuscitar, eu não sei se vocês lembram, lá em Mateus 28, Jesus diz assim para os discípulos: é-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e preguem o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele fala isso para os discípulos. E preste atenção na linguagem dele. É-me dada toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, ele recebe toda a autoridade de Deus. É dado a ele por causa da sua vitória. Ele, antes da encarnação, ele já reinava com Deus. Mas aí, depois que ele vem e se encarna, ele conquista também, por causa da sua redenção, que ele conquista para o povo de Deus, ele conquista essa autoridade, esse direito de reinar, de governar e de dar continuidade ao propósito de Deus na história. Jesus conquistou esse direito por causa da sua morte e da sua vitória na cruz. E é interessante, eu não vou falar sobre isso aqui, porque isso é uma coisa que está lá no capítulo 12, mas Jesus veio também para destituir o diabo da autoridade que ele tinha sobre as pessoas. Antes de Cristo vencer o diabo na cruz, o diabo ele tinha costume de ir até a presença de Deus para acusar as pessoas, e a Bíblia até chama ele de príncipe deste mundo, de Deus deste século, porque ele exerce governo sobre aquele que não tem Jesus. O diabo exerce esse governo. E as pessoas estavam debaixo de condenação e acusação do diabo. Quando Jesus vence, e aí ele morre na cruz, ele vence, e ele ressuscita, e ele sobe aos céus, o capítulo 12 retrata uma coisa interessante. Quando Jesus recebe a autoridade e sobe aos céus, há uma batalha no céu de Miguel e os seus anjos contra o diabo e os seus anjos. Há uma peleja no céu. A gente vai estudar outro dia isso no capítulo 12. E aí o diabo é lançado à terra. Ele é destituído da posição, assim, de certa maneira, que ele tinha lá no céu. Ele não é permitido mais ter acesso lá ao acesso que ele tinha antes no céu para acusar as pessoas diante de Deus. Ele é lançado à terra. E ele perde também o poder dele sobre as pessoas que haveriam de crer em Cristo. Ele perde essa autoridade sobre as pessoas. E Cristo recebe a autoridade para governar e para reinar sobre a sua igreja. Então, veja agora no versículo 6 o que acontece. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então João viu no meio ali do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes, um cordeiro, como tendo sido morto. Isso aqui é mais uma referência a Cristo. Jesus é que é o Cordeiro de Deus.
é o Cordeiro de Deus. Por isso, só a título de curiosidade, é por isso que a gente colocou esse nome aqui, nessa igreja, né, nesse ministério. Igreja do Cordeiro Vencedor, porque ele é o Cordeiro que venceu, o Cordeiro vencedor, aquele que venceu. Então, Cordeiro como tendo sido morto, ou seja, porque ele não estava mais morto. Era um Cordeiro que estava vivo lá diante do trono de Deus. Mas ele era um Cordeiro como tendo sido morto, ou seja, dava para perceber que ele tinha sido morto, mas ele não estava mais. Ele estava vivo e ele estava ali diante do trono de Deus. O Cordeiro de Deus que é Cristo. Quando diz que ele tinha 7 chifres, isso aqui, irmãos, é para dar uma ideia de poder. Não é que Jesus tem chifres realmente. O chifre na Bíblia, ele é sempre uma referência a poder, a autoridade. E o número 7, quando fala 7 chifres, 7 é para dar a ideia de perfeição, de algo completo, ou seja, alguém que tem todo o poder, alguém que tem toda a autoridade. Esse é o sentido de 7 chifres. Quando diz que ele tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, isso aqui provavelmente é uma referência ao Espírito Santo, que é chamado também do Espírito de Cristo. Não são 7 Espíritos. O número 7 aqui, mais uma vez, é para dar a ideia de plenitude, de perfeição, de que o Espírito de Deus é perfeito, é pleno, é totalmente santo. No versículo 7 continua dizendo: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Esse versículo aqui é interessante, porque João, ele vê o Cordeiro, que é Cristo. Aí o que o Cordeiro faz? Ele vai até o Pai, que está sentado no trono, e diz que ele toma o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, ou seja, da mão de Deus. Interessante essa linguagem, porque ele chega e ele nem sequer fala nada. Ele simplesmente pega o livro, ele toma o livro da mão de Deus. Por que é descrito dessa maneira? Porque Jesus, ele já tinha conquistado a vitória. Ele já tinha conquistado o direito, a autoridade de poder pegar o livro e abrir os seus selos. É por isso que é colocado dessa maneira. Ele não precisava nem pedir permissão ao Pai. Ele não precisava nem solicitar: Pai, me dê o livro, ou Pai, por favor, me dê o livro. Aqui é relatado dessa maneira para mostrar a sua autoridade, que ele podia ir até o Pai e pegar o livro, que ninguém podia nem sequer olhar, mas ele podia ir até lá, além de olhar para o livro, ele podia pegar o livro e ele vai fazer mais, ele vai abrir os seus. Por que é retratado dessa maneira? Para mostrar que ele é aquele que tem toda a autoridade e o poder nos céus e na terra, e que agora ele vai poder abrir os selos do livro para revelar os propósitos de Deus para a humanidade, para que os decretos de Deus aconteçam, para que tudo aquilo que está determinado para os últimos dias aconteça. Então é o que ele vai fazer agora. Versículo 8 diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico dizendo... Então é interessante, assim que Jesus pega o livro da mão de Deus, os seres celestiais se prostram diante do Cordeiro. Isso aqui é automático. Veja que coisa interessante. A mesma adoração que foi dada ao Pai no capítulo 4 vai ser retratada também aqui como sendo dada ao Filho, a Cristo. Esse texto é até uma prova da divindade de Cristo. Qualquer dia, se alguma daquelas pessoas que não creem na divindade de Jesus vier contestar você, você pode até mostrar um texto como esse aqui. Me responda por que Cristo é adorado da mesma maneira que o Pai é adorado pelos anjos. Os anjos se prostram diante dele. O que é se prostrar?
é se ajoelhar e colocar o rosto no pó. Isso é se prostrar. Os anjos se prostraram diante do Cordeiro. Tamanha foi a atitude de autoridade e de poder que Jesus manifestou ali naquela hora, que os anjos se prostraram diante dele. E isso aqui, para a gente poder entender melhor, isso aqui foi algo que aconteceu depois da ascensão de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou, ele sobe aos céus, glorificado. Quando ele entra no céu, na presença de Deus, aí que acontece isso. É quando ele pega o livro para dar início aos últimos dias. É por isso que a Bíblia sempre chama os últimos dias dos dias que começaram desde a ressurreição de Cristo. Esses são os últimos dias, que começaram por causa desse ato de Cristo. Ele sobe ao céu e ele toma o livro. Ali é a cena da coroação de Cristo. É a cena do momento em que ele está sendo entronizado à direita de Deus no céu. Em que ele está sendo recebido no céu ali, na glória de Deus novamente. Com todo o poder e autoridade sendo adorado pelos anjos. Então os anjos se prostram e começam a adorar o Cordeiro. E essas taças de ouro cheias de incenso, isso aqui não é literal também. Isso aqui é uma simbologia das orações dos santos, ou seja, as orações do povo de Deus. É uma maneira de mostrar que as orações do povo de Deus estavam sendo ouvidas por Deus. Tudo isso aqui era também uma resposta de oração ao povo de Deus, que clamavam por salvação, clamavam por livramento, clamavam pela justiça de Deus, pela manifestação de Deus na história, pelo livramento de Deus. O povo de Deus que vinha clamando já durante toda a história estava sendo respondido agora. Por isso que fala das orações dos santos aqui. É uma simbologia para mostrar que Deus estava ouvindo as orações do seu povo. Então eles entoavam um novo cântico dizendo, versículo 9: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então veja só que coisa linda. Os anjos, os seres celestiais estão aqui reconhecendo o poder de Cristo, a autoridade dele, e reconhecendo o porquê que ele era digno de tomar o livro. Aí eles falam, por que ele era digno? Porque ele morreu. E ele, com o sangue dele, ele comprou o povo para Deus. Ele comprou a igreja com o seu sangue. O sacrifício de Cristo foi o sangue dele derramado por cada um de nós, para poder nos salvar, para poder nos comprar, para poder a gente pertencer a Deus, para poder a gente ser de Deus. Ele nos comprou com o seu sangue. Quando ele estava ali derramando o seu sangue, ele estava, de certa maneira, pagando a Deus o preço pela nossa vida. O preço que a justiça de Deus requeria, que era o derramamento de sangue puro. Jesus pagou esse preço para poder nos comprar, ou seja, para poder nos libertar do pecado, das garras de Satanás, para a gente poder pertencer a Deus, para a gente poder ser de Deus, ser povo de Deus, ser filho de Deus. Então, por causa desse tamanho sacrifício que ele fez, é que ele era digno. Ele se tornou digno de abrir o livro e concretizar o propósito de Deus na história. Por isso que os anjos estavam adorando a Cristo, por causa dessa grande vitória que ele conseguiu realizar na cruz do Calvário. Por isso que quando Jesus morre, ele diz assim, está consumado, ou seja, porque ele consumou, ele concluiu, completou todo o plano de Deus da redenção. E agora no céu ele está sendo adorado por causa disso. E diz mais, para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Ou seja, ele comprou pessoas de todas as nações, de todos os povos, e fez com que essas pessoas se tornassem participantes de um reino e se tornassem sacerdotes. Ou seja, a gente sai de uma posição de escravo do pecado, de condenação, e a gente passa a reinar com Cristo. Lá em Romanos fala até isso, eu não lembro qual é o versículo, que fala que quando a gente passa a crer em Cristo, a gente passa a reinar com Ele.
E lá em 1 Pedro 2,9 fala que nós somos sacerdócio real. Nós nos tornamos sacerdotes. Em que sentido? Que a gente agora pode oferecer a Deus sacrifícios de louvor, de adoração, de ações de graça. Toda pessoa agora tem acesso a Deus. Todo aquele que é salvo, né? Não é só alguns privilegiados, não é só os pastores, os missionários, não, todo cristão, ele é um sacerdote. Ele pode adorar a Deus, ele pode estar diante do trono de Deus, reinando com Cristo e adorando a Ele. Então, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para reinar sobre a terra. Ainda não se manifestou esse reino de Deus na sua plenitude, mas a gente, de certa maneira, já reina com Cristo. E um dia esse reino vai se manifestar de maneira completa. E nós vamos reinar no reino celestial, na nova Jerusalém. Nós vamos reinar com Cristo nos novos céus e na nova terra. É isso que ele está falando aqui. Quando fala que reinarão sobre a terra, é uma referência aos novos céus e à nova terra também, onde a gente vai reinar. A gente vê aqui nesses versículos, irmãos, como foi maravilhosa a vitória de Jesus e tudo aquilo que Ele conquistou para nós. E é por isso que Ele está sendo adorado. Interessante que nesse momento aqui eram só os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estavam adorando a Cristo. Mas veja o que acontece no versículo 11. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz. Veja que agora a adoração se estendeu a todos os seres celestiais. Milhões de milhões, ou seja, todos os anjos de Deus se prostraram diante de Cristo ali naquela hora que Ele estava sendo entronizado ali à mão direita do Pai e recebendo ali a honra na glória de novo. Ele foi adorado por todos os anjos. Todos os anjos proclamaram ali em grande voz dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então é interessante aqui que a adoração ela se estende para toda criatura. Todo ser vivente que há no céu e na terra, debaixo da terra e no mar, naquele momento ali, toda a criação, junto com os anjos, adorou. Interessante, adorou não só a Deus, mas adorou também o Cordeiro. Como diz aqui, àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. Tanto foi adorado o Pai, como foi adorado o Filho. Toda a criação se prostra diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. E dão a Ele todo o louvor, toda a honra, toda a glória, todo o domínio, pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre, por toda a eternidade. As mesmas palavras que foram usadas de adoração a Deus no capítulo 4, são dadas agora a Deus e ao Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. E o versículo 14 termina dizendo assim: e os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então aqui foi uma adoração completa a Cristo. Por causa de quê? Como eu disse, por causa da sua vitória, de tudo aquilo que Ele conquistou com a sua vitória na cruz do Calvário. Irmãos, às vezes as pessoas não dão importância ao que Jesus fez. Mas por quê? Porque as pessoas não entendem. A maioria das pessoas assiste aqueles filmes sobre a morte de Jesus
e não entendem a profundidade do que aconteceu ali. Não entendem. Elas só conseguem perceber o sofrimento físico, Jesus sofrendo, sendo humilhado. É só o que a maioria das pessoas só consegue ir até aí. Mas como eu falei para vocês, a Bíblia revela aquele momento ali da cruz do Calvário, que aos olhos humanos era um momento de derrota, de humilhação, e as pessoas estavam fazendo chacota de Jesus, zombando dele. Mas nós vemos aqui nesse capítulo que ali, na verdade, Jesus estava conquistando uma vitória. Jesus venceu. E várias vezes é dito aqui que ele é digno de abrir o livro e os seus selos porque ele morreu. Ele morreu e com o seu sangue ele comprou para Deus o povo que é salvo, a igreja de todas as nações. Então, por causa do sacrifício que ele fez na cruz, ele recebeu essa honra, essa autoridade, esse poder nos céus e na terra, sobre tudo, sobre todas as coisas. Então ali naquele momento, como eu disse antes, foi uma grande vitória de Cristo para toda a humanidade. Ali, podemos dizer assim, foi o início da nossa vitória, foi quando Cristo conquistou a salvação para nós. Se hoje nós estamos salvos, podendo adorar a Deus, podendo adorar Jesus, podendo servir ao Senhor, é por causa daquela vitória que ele conquistou na cruz. Pena que muitas pessoas não se juntam a essa adoração dos anjos e não adoram a Deus nem ao Cordeiro de Deus por causa de tão grande sacrifício. Sabe, porque se a gente for meditar no que Jesus fez por nós, a nossa vontade deveria ser de sempre estar se voltando a Deus em adoração e ações de graças, e agradecendo e louvando pelo que Jesus fez, que foi o que esses anjos fizeram. Eles perceberam que o que Jesus fez foi tão maravilhoso que eles não conseguiram continuar do mesmo jeito. Eles não tinham como não se prostrar, eles se prostraram diante de Deus e do Cordeiro para adorá-lo. Sabe, foi uma cena gloriosa que não dá nem para imaginar. Todos os anjos de Deus, milhões de milhões, e toda a criação adorando a Deus e ao Cordeiro por causa da sua vitória. Essa deveria ser a atitude nossa, da igreja, sempre ter um coração de adorador, adorar Jesus e ter um entendimento do que ele fez. Porque por causa dessa vitória aqui, é que ele nos faz mais que vencedores. Por causa dessa vitória, é que ele nos dá a nossa vitória. A nossa vitória é por causa disso. Então aqui nós terminamos essa explanação sobre o capítulo 5 do livro de Apocalipse, onde a gente pôde entender essa cena da coroação de Cristo no céu, que foi mostrada para João. E por que foi mostrada essa cena no céu? É exatamente para mostrar o quê? Que Deus está governando sobre todas as coisas, que o seu Filho Jesus recebeu todo o poder e a autoridade, e agora Jesus vai abrir o livro e vai abrir os selos. Então, se você ficou na curiosidade de saber o que vai acontecer quando Jesus abrir o livro e os selos, leia o capítulo 6 de Apocalipse. E outro dia a gente vai meditar nesse capítulo 6 para a gente ver o que acontece depois que Cristo começa a abrir os selos. O que vai acontecer? Vai começar, os propósitos de Deus para os últimos dias vão começar a se realizar, vão começar a se cumprir. E há muita coisa maravilhosa, muita coisa boa reservada para a igreja, mas também tem muito juízo. Vai ser um momento de derramar de juízo de Deus sobre a terra. Momentos difíceis que já começaram sobre a terra, depois que Jesus abriu esse livro e desatou os selos. Começou os últimos dias. Começou a realizar-se os desígnios de Deus na história relacionada aos últimos dias da humanidade. Então, na próxima pregação, se Deus permitir, a gente vai compreender um pouco melhor o que aconteceu depois que Jesus abriu o livro, para a gente ver a continuação aqui do livro de Apocalipse e a revelação de Deus para João. Amém? Então que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.